A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Leitura de Sônia Naomi Mimura. Capítulo 10. Insuficiência dos documentos geológicos. Enumerei no 6º capítulo as principais objeções que se podiam razoavelmente levantar contra as opiniões emitidas neste volume. Já discuti a maior parte. Há uma que constitui uma dificuldade evidente. É a distinção bem nítida das formas específicas e a ausência de inumeráveis elos de transição que as liguem entre si. Indiquei por que razões não são comuns atualmente estas formas de transição, nas condições que parecem, contudo, as mais favoráveis ao seu desenvolvimento, tais como uma superfície extensa e contínua, apresentando condições físicas graduais e diferentes. Esforcei-me por demonstrar que a existência de cada espécie depende muito mais da presença de outras formas organizadas já definidas, como o clima, e como, portanto, as condições de existência verdadeiramente eficazes não são susceptíveis de gradações insensíveis, como são as do calor ou da umidade. Procurei também demonstrar que as variedades intermediárias, sendo menos numerosas do que as formas que ligam, são geralmente vencidas e exterminadas durante o curso das modificações e dos aperfeiçoamentos ulteriores. Contudo, a causa principal da ausência geral de inumeráveis formas de transição na natureza depende, sobretudo, da própria marcha da seleção natural, em virtude da qual as variedades novas tomam constantemente o lugar das formas primeiras de que derivam e que exterminam. Mas, quanto mais extermínio é produzido em grande escala, tanto mais o número das variedades intermediárias que outrora existiam é considerável. Portanto, por que não regurgita de formas intermediárias cada formação geológica em cada camada das que as compõem? A geologia não revela seguramente uma série orgânica bem graduada, e nisto é talvez que consiste a objeção mais séria que pode fazer-se à minha teoria. Creio que a explicação se encontra na extrema insuficiência dos documentos geológicos. É necessário, a princípio, fazer-se uma ideia exata da natureza das formas intermediárias que, pela minha teoria, devem ter existido anteriormente. Quando se examinam duas espécies quaisquer, é difícil não nos deixarmos arrastar a figurar formas exatamente intermediárias entre ambos. É esta uma suposição errônea. É-nos sempre necessário procurar formas intermediárias entre cada espécie e um ascendente comum, mas desconhecido, que terá geralmente diferido em alguns pontos dos seus descendentes modificados. Assim, para dar um exemplo dessa lei, o pombo-pavão e o pombo de papo descendem ambos do torcaz. Se possuíssemos todas as variedades intermediárias que têm sucessivamente existido, teríamos duas séries contínuas e graduadas entre cada uma dessas duas variedades e o torcaz. Mas nenhuma só encontraríamos que fosse exatamente intermediária entre o pombo-pavão e o de papo. Alguma, por exemplo, que reunisse conjuntamente uma cauda mais ou menos em forma de leque e um papo mais ou menos dilatado, traços característicos dessas duas raças. Além disto, essas duas variedades estão tão profundamente modificadas desde o seu ponto de partida que, sem as provas históricas que possuímos sobre a sua origem, seria impossível determinar pelo simples confronto da sua conformação com a do torcaz, C. livia, que derivam da mesma espécie ou de qualquer outra espécie vizinha, tal como a C. aenas. O mesmo sucede com as espécies no estado livre, se considerarmos formas muito distintas, como o cavalo e o tapir. Não temos razão alguma para supor que houvesse jamais entre eles dois seres, formas exatamente intermediárias. Mas há toda a razão para crer que deviam ter existido entre cada um deles e um ascendente comum desconhecido. Este ascendente comum devia ter tido no conjunto da sua organização uma grande analogia geral com o cavalo e o tapir, mas pode também, por diferentes pontos da sua conformação, ter diferido consideravelmente desses dois tipos, talvez mesmo mais do que diferem atualmente um do outro. Por isso, em todos os casos deste gênero, ser-nos-ia impossível reconhecer a forma origem de duas ou muitas espécies.
mesmo pela comparação mais atenta da organização do ascendente com a dos descendentes modificados, se não tivéssemos conjuntamente à nossa disposição a série quase completa dos anéis intermediários da cadeia. É, contudo, possível, pela minha teoria, que de duas formas vivas, uma derive da outra, que o cavalo, por exemplo, seja originado do tapir. Ora, nesse caso, deviam existir elos diretamente intermediários entre os dois. Mas um caso tal implicaria a persistência sem modificação durante um período muito longo de uma forma de que os descendentes tivessem sofrido alterações consideráveis. Um fato, porém, desta natureza não pode ser senão muito raro, em razão do princípio da concorrência entre todos os organismos ou entre o descendente e os pais, porque em todos os casos as formas novas aperfeiçoadas tendem a suplantar as formas anteriores tornadas fixas. Todas as espécies vivas, pela teoria da seleção natural, se ligam à origem mãe de cada gênero por diferenças que não são mais consideráveis do que as que verificamos atualmente entre as variedades naturais e domésticas da mesma espécie. Cada uma dessas origens mães, agora geralmente extinta, ligam-se por seu turno da mesma maneira a outras espécies mais antigas, e assim seguidamente subindo e convergindo sempre para o ascendente comum de cada grande classe, o número das formas intermediárias, constituindo elos de transição entre todas as espécies vivas e as espécies perdidas, devia, pois, ter sido infinitamente grande, porém, se a minha teoria é verdadeira, tem certamente vivido sobre a Terra. Lapso de tempo decorrido, deduzido da apreciação da rapidez dos depósitos e da extensão das desnudações. Como não encontramos restos fósseis destes inumeráveis elos intermediários, pode objetar-se que, devendo cada uma dessas alterações ter se produzido muito lentamente, o tempo deve ter faltado para desempenhar tão grandes modificações orgânicas. Ser-me-ia difícil lembrar ao leitor que não está familiarizado com a geologia os fatos por meio dos quais se chega a fazer uma vaga e fraca ideia da imensidade da duração das idades decorridas. Quem lê a grande obra de Sir Charles Lyell sobre os princípios da geologia, a qual os historiadores futuros atribuirão por justo o título de uma revolução nas ciências naturais, sem reconhecer a prodigiosa duração dos períodos decorridos, pode fechar aqui este volume. Não é porque basta estudar os princípios da geologia, ler os tratados especiais dos diversos autores sobre esta ou aquela formação e tomar conta dos ensaios que tentam para dar uma ideia insuficiente das gerações de cada formação ou mesmo de uma cada camada. É estudando as forças que entraram em jogo que melhor podemos fazer uma ideia dos tempos decorridos. É tomando conta da extensão da superfície terrestre que foi desnudada e da espessura dos sedimentos depositados que chegamos a fazer uma vaga ideia da duração dos períodos passados. Assim como o Lyell tão justamente o fez notar, a extensão e a espessura das nossas camadas de sedimentos são resultado e dão a medida da desnudação que a crosta terrestre sofreu então. É necessário, pois, examinar por si mesmo essas enormes pilhas de camadas sobrepostas, estudar os pequenos regatos arrastando lodo, contemplar as vagas roendo as velhas penedias, para ter-se qualquer noção da duração dos períodos decorridos, de que os monumentos nos chegam de toda a parte. É necessário vaguear ao longo das costas formadas de rochas moderadamente duras e notar os progressos da sua desagregação. Na maior parte dos casos, o fluxo atinge os rochedos 2 vezes apenas por dia e por pouco tempo. As vagas roem-se somente quando são carregadas de areias e calhaus, porque a água pura não desbasta a rocha. A penedia, assim minada pela base, desapa em grandes massas que, correndo sobre a praia, são desbastadas e gastas átomo por átomo, até que fiquem reduzidas bastante para serem enroladas pelas ondas, que em seguida as esmagam mais prontamente e as transformam em calhaus, em areias ou em vasa. Mas quantas não encontramos nós junto das penedias que recuam passo a passo de blocos arredondados cobertos de uma espessa camada de vegetações marinhas, cuja presença é uma prova da sua estabilidade e do pequeno gasto a que são submetidas. Enfim, se seguirmos durante o espaço de algumas milhas uma penedia na qual o mar exerça a sua ação destrutiva,
encontramos-la ferida apenas aqui e ali em espaços pouco extensos, à volta de promontórios salientes. A natureza da superfície e a vegetação que está coberta provam que muitos anos são passados desde que a água vinha banhar-lhe a base. As observações recentes que Hansen e Jukes e Geikie, de Crow e de outros ensinam-nos que a desagregação produzida pelos agentes atmosféricos goza nas costas de um papel muito mais importante do que a ação das vagas. Toda a superfície da Terra está submetida à ação única do ar e do ácido carbônico dissolvido na água das chuvas, e ao gelo nos países frios. A matéria desagregada é arrastada pelas fortes chuvas, mesmo nos declives suaves e, mais do que se julga geralmente, pelo vento nos países áridos. É então levada pelos ribeiros e pelos rios, que, quando o curso é rápido, cavam profundamente o seu leito e trituram os fragmentos. Os regatos lodosos, que por um dia de chuva correm ao longo de todas as encostas, mesmo nos terrenos fracamente ondulados, mostram-nos os efeitos da desagregação atmosférica. M. Hansen e Whittaker demonstraram, e esta observação é muito notável, que as grandes linhas de declive do distrito wildiano e as que estendem através da Inglaterra, que outrora se consideravam como antigas costas marítimas, não puderam ser assim produzidas porque nenhuma delas é constituída de uma formação única, enquanto que as nossas penedias atuais são por toda a parte compostas da intersecção de formações variadas. Sendo isto assim, é-nos fácil admitir que as escarpas devem em grande parte a sua origem a que a rocha que as compõe tem resistido melhor à ação destrutiva dos agentes atmosféricos do que as superfícies vizinhas, cujo nível baixou gradualmente, enquanto que as linhas rochosas ficaram em relevo. Nada pode melhor fazer-nos conceber o que seja a imensa duração do tempo segundo as ideias que dele fazemos, como a vista dos resultados tão consideráveis produzidos pelos agentes atmosféricos que nos parecem ter tão pouco poder e atuar tão lentamente. Depois de se estar assim convencido da lentidão com que os agentes atmosféricos e a ação das vagas sobre as costas rompem a superfície terrestre, necessário se torna em seguida, para apreciar a duração dos tempos passados, considerar de uma parte o volume imenso das rochas que se levantaram em extensões consideráveis e, por outro lado, examinar a espessura das formações sedimentares. Lembro-me de ter sido vivamente impressionado vendo as ilhas vulcânicas cujas costas fendidas pelas vagas apresentam hoje penedias perpendiculares com 300 a 600 metros de altura, porque o declive doce das correntes de lava, devido ao seu estado outrora líquido, indicava até que ponto as camadas rochosas deviam ter avançado pelo mar. As grandes fendas, isto é, as imensas aberturas ao longo das quais as camadas são muitas vezes levantadas de um lado ou baixadas do outro, a uma altura ou a uma profundidade de muitos milhares de metros, dão-nos igual lição, porque desde a época em que essas aberturas se produziram, quer bruscamente, como a maior parte dos geólogos o creem hoje, quer lentamente em seguida a numerosos e pequenos movimentos à superfície do país, está desde então tão bem nivelada que nenhum vestígio dessas prodigiosas deslocações é exteriormente visível. A fenda de Craven, por exemplo, estende-se numa linha de 50 km de comprimento, ao longo da qual o deslocamento vertical das camadas varia de 200 a 900 metros. O professor Hansen notou um enfraquecimento de 700 metros na ilha de Anglesey e se diz convencido que em Marionetshire existe uma outra de 3.500 metros. Contudo, em todos esses casos, nada à superfície mostra estes prodigiosos movimentos, tendo sido completamente esmagados os amontoados de rochedos de cada lado da fenda. Por outro lado, em todas as partes do globo, os montões das camadas sedimentares têm uma espessura prodigiosa. Vi nas cordilheiras uma massa de conglomerado de que avaliei a espessura em cerca de 3.000 metros, e se bem que os conglomerados deviam ter se aglomerado provavelmente mais depressa do que as camadas de sedimentos mais finos, são, contudo, compostos somente de calhaus rolados e arredondados, que, tendo cada um a impressão do tempo, provam com que lentidão puderam acumular-se massas tão consideráveis.
O professor Hansen deu-me as espessuras máximas das formações sucessivas nas diferentes partes da Grã-Bretanha. Segundo as medidas tomadas nos lugares, na maior parte dos casos, eis o resultado em metros. Camadas paleozoicas não compreendendo rochas ígneas, 11.000 metros. Camadas secundárias, 4.000 metros. Camadas terciárias, 710 metros. Formando um total de 22.000 metros. Isto é cerca de 22 quilômetros. Certas formações, que são representadas na Inglaterra por camadas delgadas, atingem no continente uma espessura de muitos milhares de pés. Além disso, a acreditada maior parte dos geólogos devem ter decorrido entre as formações sucessivas períodos extremamente longos durante os quais se não haja formado depósito algum. A massa inteira de camadas sobrepostas das rochas sedimentares na Inglaterra não dá, portanto, mais que uma ideia incompleta do tempo gasto na sua acumulação. O estudo dos fatos desta natureza parece produzir no espírito uma impressão análoga à que resulta das nossas vãs tentativas para conceber a ideia da eternidade. Esta impressão não é, portanto, absolutamente justa. M. Crowe fez notar, numa memória interessante, que não nos enganamos por uma concepção mais elevada do comprimento dos períodos geológicos, mas avaliando-os em anos, quando os geólogos veem fenômenos consideráveis e complicados e que consideram em seguida os números que representam milhões de anos, as duas impressões produzidas no espírito são muito diversas, e os números são imediatamente considerados insuficientes. M. Crowe demonstra relativamente a desnudação produzida pelos agentes atmosféricos, calculando a relação da quantidade conhecida de materiais sedimentares que transportam anualmente certos ribeiros relativamente à extensão das superfícies drenadas, que seriam necessários 6 milhões de anos para desagregar e para elevar ao nível médio da área total, que se considera uma espessura de 1.000 pés de rochas. Um tal resultado pode parecer surpreendente e ser-lo-ia ainda se, após algumas considerações que podem fazer supor que é exagerado, fosse reduzido à metade ou a um quarto. Muito pouca gente avalia exatamente o que significa na realidade 1 milhão. M. Crowe procura fazê-lo compreender pelo seguinte exemplo. Estenda-se no muro de uma grande sala uma faixa estreita de papel do comprimento de 25,7 metros. Faça-se depois, na extremidade dessa faixa, uma divisão de 2,5 milímetros. Essa divisão representa 1 século e a faixa inteira representa 1 milhão de anos. Ora, para o assunto que nos ocupa, o que será um século figurado por uma medida tão insignificante relativamente às vastas dimensões da sala? Numerosos tratadores distintos têm durante a vida modificado muitíssimo alguns animais superiores e criaram verdadeiras sub-raças novas. Ora, essas espécies superiores produzem-se muito mais lentamente do que as espécies inferiores. Poucos homens se têm ocupado com cuidado de uma raça por mais de 50 anos, de modo que 1 século representa o trabalho de 2 tratadores sucessivos. Não seria necessário supor, todavia, que as espécies no estado natural possam modificar-se tão prontamente como podem fazer os animais domésticos sob a ação da seleção metódica. A comparação seria mais justa entre as espécies naturais e os resultados que dá a seleção inconsciente, isto é, a conservação sem intenção pré-concebida de modificar a raça dos animais mais úteis ou mais belos. Ora, sob a influência da simples seleção inconsciente, muitas raças são sensivelmente modificadas no decurso de 2 ou 3 séculos. As modificações são, todavia, provavelmente muito mais lentas ainda nas espécies de que um pequeno número somente se modifica ao mesmo tempo no mesmo país. Esta lentidão provém de que, estando todos os habitantes de uma região já perfeitamente adaptados uns aos outros, novos lugares na economia da natureza se apresentam apenas com longos intervalos. Quando as condições físicas sofreram algumas modificações de qualquer natureza, ou se produziu uma imigração de novas formas. Além disso, as diferenças individuais ou as variações na direção querida de natureza a melhor adaptar alguns dos habitantes às condições novas podem não surgir imediatamente. Não temos, infelizmente, meio algum para determinar em anos o período necessário para modificar uma espécie. Teremos, além disso, de voltar a este assunto. Pobreza das nossas coleções paleontológicas. Que triste espetáculos dos nossos mais ricos museus geológicos. Cada um concorda em reconhecer quão incompletas são as nossas coleções.
É necessário não esquecer a nota do célebre paleontólogo E. Forbes, isto é, que um grande número das nossas espécies fósseis não são conhecidas e denominadas senão como fuzis isolados, muitas vezes partidos ou como alguns raros especímenes recolhidos num só ponto. Uma muito pequena parte somente da superfície do globo foi geologicamente explorada, e nenhuma com bastante cuidado, como provam as importantes descobertas que todos os anos se fazem na Europa. Nenhum organismo completamente mole se pode conservar. As conchas e as ossadas, jazendo no fundo das águas onde não se depositam sedimentos, destroem-se e desaparecem logo. Partimos infelizmente sempre deste princípio errôneo que o imenso depósito de sedimento está em via de formação em quase toda a extensão do leito do mar, com uma rapidez suficiente para sepultar e conservar detritos fósseis. A bela cor azul e a limpidez do oceano na sua maior extensão testemunham a pureza das suas águas. Os numerosos exemplos conhecidos de formações geológicas regularmente cobertas, após um imenso intervalo de tempo por outras formações mais recentes, sem que a camada subjacente tivesse sofrido neste intervalo a menor desnudação ou a menor deslocação, só podem explicar-se se admitir que o fundo do mar permanece quase sempre intacto durante séculos. As águas fluviais carregadas de ácido carbônico devem muitas vezes dissolver os fósseis escondidos nas areias, infiltrando-se nessas camadas quando da sua imersão. As numerosas espécies de animais que vivem nas costas, entre os limites das altas e baixas marés, parecem ser raramente conservadas. Assim, as diversas espécies de chitamalíneas, subfamília de Cirrípedes sésseis, atapetam as rochas às miríades do mundo inteiro. Todas são rigorosamente litorais, ora à exceção de uma só espécie do Mediterrâneo que vive nas águas profundas e que se encontra no estado fóssil na Sicília. Não se tem encontrado uma só espécie fóssil em qualquer formação terciária. Está averiguado, contudo, que o gênero Stamatos existia na época da Greda. Enfim, muitos dos grandes depósitos que foram necessários para se acumularem em períodos excessivamente longos são inteiramente desprovidos de todos os detritos orgânicos, sem que possamos explicar por quê. Um dos mais marcantes exemplos é a formação do Flysch, que consiste em grés e xistos, cuja espessura atinge até 1.800 metros, que se estende entre a Áustria e a Suíça, num comprimento de cerca de 480 quilômetros, e na qual, apesar de todos os estudos, se não tem podido descobrir fósseis que não sejam restos de vegetais. É quase supérfluo juntar com respeito as espécies terrestres que viveram durante o período secundário e o período paleozoico, que as nossas coleções apresentam numerosas lacunas. Não se conhecia, por exemplo, até há bem pouco tempo ainda, qualquer concha terrestre que tivesse pertencido a um ou outro destes dois longos períodos, à exceção de uma só espécie encontrada nas camadas carboníferas da América do Norte por Sir J. Lyell e o Dr. Dawson, mas depois tem-se encontrado conchas terrestres no Lias. Quanto aos restos fósseis de mamíferos, um simples lance de olhos sobre o quadro histórico do Manual de Lyell basta para provar, melhor que páginas de minúcias, quanto a sua conservação é rara e acidental. Essa raridade nada tem de surpreendente de mais a mais se pensar na enorme proporção de ossadas de mamíferos terciários que se têm sido encontradas nas cavernas ou depósitos lacustres, espécie de jazigos de que se não conhece exemplo algum nas nossas formações secundárias ou paleozoicas. Mas as numerosas lacunas dos nossos arquivos geológicos provêm em grande parte de uma causa bem mais importante que as precedentes, isto é, que as diversas formações têm sido separadas uma das outras por enormes intervalos de tempo. Essa opinião foi calorosamente sustentada por muitos geólogos e paleontólogos que, como E. Forbes, negam formalmente a transformação das espécies. Quando vemos a série de formações, tais como dão as tabelas das obras sobre a geologia, ou estudamos essas formações na natureza, e escapamos dificilmente à ideia de que têm sido estritamente consecutivas. Contudo, a grande obra de Sir Murchison sobre a Rússia ensina-nos que imensas lacunas há neste país entre as formações imediatamente sobrepostas, e da mesma forma na América do Norte e em muitas outras partes do mundo.
Cada geólogo, por hábil que seja, cuja atenção fosse dirigida exclusivamente para o estudo desses vastos territórios, não teria jamais suposto que durante esses mesmos períodos completamente inertes para o seu próprio país, enormes depósitos de sedimentos, encerrando um conjunto de formas orgânicas novas e todas especiais, se acumulassem noutra parte. E se em cada país, considerado separadamente, é quase impossível avaliar o tempo decorrido entre as formações consecutivas, podemos concluir que não se poderia determiná-lo em parte alguma. As frequentes e importantes alterações que se podem verificar na composição mineralógica das formações consecutivas implicam geralmente também grandes alterações na geografia das regiões circunvizinhas, de onde tem podido provir os materiais dos sedimentos, o que confirma ainda a opinião de que longos períodos decorreram entre cada formação. Podemos, creio eu, tomar a nota dessa intermitência quase constante das formações geológicas de cada região. Isto é, o fato de elas não terem sucedido sem interrupção. Raramente um fato me tem ferido tanto como a ausência num comprimento de muitas centenas de milhas nas costas da América do Sul, que foram recentemente levantadas de algumas centenas de pés, de todo o depósito recente assaz considerável para apresentar mesmo um curto período geológico. Em toda a costa ocidental em que habita uma forma marinha particular, as camadas terciárias são tão pouco desenvolvidas que algumas faunas marinhas sucessivas e em tudo especiais não deixarão provavelmente qualquer vestígio da sua existência em idades geológicas futuras. Um pouco de reflexão fará compreender a razão por que, na costa ocidental da América do Sul, em via de levantamento, se não pode encontrar em parte alguma formação extensa contendo detritos terciários ou recentes, se bem que devia ter havido abundância de materiais de sedimentos, em seguida a enorme degradação das rochas das costas e da vasa transportada pelos cursos de água que lançam no mar. É provável com efeito que os depósitos submarinos do litoral sejam constantemente desagregados e arrastados à medida que o levantamento lento e gradual do solo os expõe à ação das vagas. Podemos, pois, concluir que os depósitos de sedimento devem ser acumulados em massas muito espessas, muito extensas e muito sólidas, para poder resistir quer à ação incessante das vagas, quando dos primeiros levantamentos do solo e durante as oscilações sucessivas de nível, quer à desagregação atmosférica. Massas de sedimentos tão espessas e tão extensas podem formar-se de duas maneiras, quer nas grandes profundezas do mar, e neste caso o fundo é habitado por formas menos numerosas e menos variadas do que os mares pouco profundos, e por conseguinte, quando a massa vem a levantar-se, somente pode oferecer uma coleção muito incompleta das formas orgânicas que têm existido na vizinhança durante o período da sua acumulação. Ou então, uma camada de sedimento de qualquer espessura e de qualquer extensão que seja, pode depositar-se no pavimento em via de deprimir-se lentamente. Neste caso, contanto que o acabamento do solo e o depósito do sedimento se equilibrem sensivelmente, o mar fica pouco profundo e oferece um meio favorável à existência de um grande número de formas variadas, de modo que um depósito rico em fósseis é bastante espesso para resistir, após um levantamento ulterior, a uma grande desnudação. Pode assim formar-se facilmente. Estou convencido que quase todas as nossas antigas formações ricas em fósseis, na maior parte da sua espessura, são assim formadas durante uma depressão. Tenho desde 1845, época em que publiquei a minha opinião a este respeito, seguido com cuidado os progressos da geologia, e fiquei admirado por ver como os autores, tratando dessa ou daquela formação, chegaram uns após outros a concluir que essa formação devia ter se acumulado durante um abatimento do solo. Acrescentarei que a única formação terciária antiga que na costa ocidental da América do Sul teve solidez bastante para resistir às degradações sofridas, mas que não durará até uma nova época geológica bem distante, se acumulou durante um período de abaixamento e pôde assim atingir uma espessura considerável. Todos os fatos geológicos nos demonstram claramente que cada parte da superfície terrestre devia ter experimentado numerosas e lentas oscilações de nível, que têm evidentemente afetado espaços consideráveis. Formações ricas em fósseis bastante espessas e bastante extensas para resistir às erosões subsequentes puderam, por consequência, formar-se em vastas regiões durante os períodos de depressão, onde o depósito dos sedimentos fosse bastante considerável para manter o fundo a uma fraca profundidade e para encobrir e conservar os detritos orgânicos antes que tivessem tido tempo de se desagregar.
Por outra parte, enquanto que o fundo do mar fica estacionário, depósitos espessos não podem acumular-se nas partes pouco profundas mais favoráveis à vida. Esses depósitos são ainda menos possíveis durante os períodos intermediários de levantamento, ou seja, para melhor dizer, as camadas já acumuladas são geralmente destruídas à medida que o seu levantamento, levando ao nível da água, as põe em contato com a ação destrutiva das vagas costeiras. Essas notas aplicam-se principalmente às formas litorâneas ou sublitorâneas. No caso de um mar extenso e pouco profundo, como numa grande parte do arquipélago malaio, em que a profundidade varia entre 10 a 100 metros, uma vasta formação poderia acumular-se durante um período de levantamento e, contudo, não sofreu uma grande degradação na época da sua lenta emersão. Todavia, a sua espessura não poderia ser muito grande, porque, em razão do movimento ascensional, seria menor que a profundidade da água onde se formou. O depósito não seria nem mais sólido nem coberto de formações subsequentes, o que aumentaria as probabilidades de ser desagregado pelos agentes atmosféricos e pela ação do mar durante as oscilações ulteriores do nível. M. Hopkins fez notar, todavia, que se uma parte da superfície vinha, depois de um levantamento, a diminuir de novo antes de ter sido desnudada, o depósito formado durante o movimento ascensional poderia ser em seguida coberto por novas acumulações e seria assim ainda que delgado conservado durante longos períodos. M. Hopkins julga também que os depósitos sedimentares de grande extensão horizontal foram apenas raramente destruídos por completo. Mas todos os geólogos, à exceção do pequeno número dos que julgam que os nossos xistos metamórficos atuais e as nossas rochas plutônicas formavam o núcleo primitivo do globo, admitirão que essas últimas rochas foram submetidas a uma desnudação considerável. Não é possível, com efeito, que tais rochas se solidificassem e cristalizassem ao ar livre. Mas se a ação metamórfica se efetuou nas grandes profundezas do oceano, o revestimento protetor primitivo das rochas pode não ter sido muito espesso. Se, pois, se admite que os gneises e os micaxistos e os granitos, os diorites, etc., foram outrora necessariamente recobertos, como explicar que imensas superfícies dessas rochas sejam atualmente desnudadas em tantos pontos do globo, de outra maneira diversa da desagregação subsequente e completa de todas as camadas que as cobriam? Não se pode duvidar que existem semelhantes extensões muito consideráveis. Segundo Humboldt, a região granítica de Parima é pelo menos 19 vezes maior que a Suíça. Ao sul do Amazonas, Boué descreveu uma outra composta de rochas dessa natureza, tendo uma superfície equivalente à que ocupam Portugal, a Espanha, a França, a Itália, uma parte da Alemanha e as Ilhas Britânicas reunidas. Esta região não tem sido explorada com o cuidado preciso, mas todos os viajantes afirmam a imensa extensão da superfície granítica. Assim, von Eschwig dá um corte minucioso dessas rochas que se estendem em linha reta para o interior até 400 quilômetros do Rio de Janeiro. Eu mesmo andei 240 quilômetros no outro sentido, sem ver outra coisa além de rochas graníticas. Examinei numerosos especímenes recolhidos em toda a costa, desde o Rio de Janeiro até a embocadura do Prata, distância de 1.750 quilômetros, e todos estes especímenes pertenciam a essa mesma classe de rochas. No interior, em toda a margem setentrional do Prata, não se deparou além de depósitos terciários modernos, mais que um pequeno aglomerado de uma rocha ligeira e metamórfica que apenas pôde constituir um fragmento da cobertura primitiva da série granítica. Na região melhor conhecida dos Estados Unidos e do Canadá, segundo a bela carta do professor H. D. Rogers, avaliei a superfície escortando a própria carta e pesando o papel, e encontrei que as rochas graníticas metamórficas, com exclusão das semimetamórficas, exercem numa relação de 19 a 12,5 o conjunto das formações paleozoicas mais novas. Em muitas regiões, a extensão das rochas metamórficas e graníticas seria muito maior se as camadas sedimentares que repousam sobre elas, camadas que não têm podido fazer parte do manto primitivo debaixo da qual cristalizavam, fossem levantadas. É, pois, provável que em algumas partes do mundo formações inteiras fossem desagregadas de uma maneira completa, sem que tenha ficado vestígio algum do estado anterior. Há ainda uma nota digna de atenção: durante os períodos de levantamento, a extensão das superfícies terrestres, assim como das partes pouco profundas do mar que a cercam, aumenta e forma deste modo novas estações.
tudo circunstâncias favoráveis, como temos explicado, à formação das variedades e das espécies novas, mas há geralmente também, durante esses períodos, uma lacuna dos arquivos geológicos. Por outra parte, durante os períodos de abaixamento, a superfície habitada diminui, assim como o número dos habitantes, exceto nas costas de um continente, no momento em que se fraciona um arquipélago. E, por conseguinte, posto que há numerosas extinções, formam-se poucas variedades ou espécies novas. Ora, é precisamente durante esses períodos de abatimento que são acumulados os depósitos mais ricos em fósseis. Da ausência de numerosas variedades intermediárias numa formação qualquer. As considerações que precedem provam não ser lícito duvidar-se da extrema imperfeição dos documentos que, no seu conjunto, a geologia nos pode fornecer. Mas, se concentrarmos o nosso exame numa formação qualquer, torna-se muito mais difícil compreender a razão por que não encontramos aí uma série estreitamente graduada de variedades que devem ter ligado às espécies vizinhas que viviam no começo e no fim dessa formação. Conhecem-se alguns exemplos de variedades da mesma espécie existindo nas partes superiores e nas partes inferiores da mesma formação. Assim, Troutschuld cita alguns exemplos de amonitas. Hilgenford descreve um caso muito curioso, isso é, 10 formas graduadas do Planorbis multiformes encontradas nas camadas sucessivas de uma formação calcária de água doce na Suíça. Posto que cada formação tenha necessitado, incontestavelmente para o seu depósito, um número considerável de anos, podem dar-se muitas razões para explicar como sucede que cada uma delas não apresenta ordinariamente uma série graduada de fuzis, ligando as espécies que viveram no começo e no fim, mas não saberia determinar o valor relativo das considerações que seguem. Toda a formação geológica implica certamente um número considerável de anos. É, contudo, provável que cada um destes períodos seja curto, se comparada ao período necessário para transformar uma série noutra. Dois paleontólogos cujas opiniões têm grande valor, Brown e Woodward, concluíram verdade é que a duração média de cada formação é 2 ou 3 vezes tão longa como a duração média das formas específicas, mas parece-me que dificuldades insuperáveis se põem a que nós possamos chegar sobre este ponto a qualquer conclusão exata. Quando vemos uma espécie aparecer pela primeira vez no meio de uma formação, seria temerário um extremo concluir que não tenha existido precedente noutra parte, da mesma forma que, vendo uma espécie desaparecer ante o depósito das últimas camadas, seria igualmente temerário afirmar a sua extinção. Nós esquecemos que, comparado ao resto do globo, a superfície da Europa é muito pouca coisa, e que se não tem além disso estabelecido com uma certa completa a correlação em toda a Europa entre os diversos andares da mesma formação. Relativamente aos animais marinhos de todas as espécies, podemos presumir com toda a segurança que houvesse migrações devidas a alterações climatéricas e outras. E quando vemos aparecer uma espécie pela primeira vez numa formação, há toda a probabilidade para que isso seja uma imigração nova na localidade. Sabe-se, por exemplo, que muitas espécies apareceram nas camadas paleozoicas da América do Norte um pouco mais cedo do que na Europa, tendo sido necessário provavelmente um certo tempo para essa migração dos mares da América para os da Europa. Examinando os depósitos mais recentes em diferentes partes do globo, tem-se notado por toda parte que algumas espécies ainda existentes são muito comuns no depósito, mas desapareceram do mar imediatamente vizinho, ou, inversamente, que espécies abundantes nos mares da vizinhança são raras num depósito ou faltam aí absolutamente. É bom refletir nas numerosas migrações bem provadas dos habitantes da Europa durante a época glaciária, que não constitui senão uma parte de um período geológico inteiro. É bom também refletir nas oscilações do solo, nas alterações extraordinárias de clima e no imenso lapso de tempo compreendido neste mesmo período glaciário. Pode, contudo, duvidar-se que haja um só ponto do globo em que durante todo este período se tenha acumulado na mesma superfície e de uma maneira contínua depósitos sedimentares encerrando detritos fósseis. Não é provável, por exemplo, que durante todo o período glaciário se tenham depositado sedimentos na embocadura do Mississippi, nos limites das profundezas que melhor convêm aos animais marinhos, porque sabemos que durante este mesmo período de tempo grandes alterações geográficas se realizaram em outras partes da América, quando as camadas de sedimentos depositadas em águas pouco profundas na embocadura do Mississippi durante uma parte do período glaciário
forem levantadas os restos orgânicos que contêm, aparecerão e desaparecerão provavelmente a diferentes níveis, em razão das migrações das espécies e alterações geográficas. Num futuro afastado, um geólogo examinando essas camadas poderá ser tentado a concluir que a duração média da persistência das espécies fósseis desaparecidas fosse inferior à do período glaciário, posto que tenha sido realmente muito grande, pois que se estende desde muito antes da época glaciária até nossos dias. Para que se possa encontrar uma série de formas perfeitamente graduadas entre duas espécies desaparecidas na parte superior ou na parte inferior da mesma formação, seria necessário que esta tivesse continuado a acumular-se durante um período bastante longo para que as modificações sempre lentas das espécies tivessem tido tempo de operar-se. O depósito devia, pois, ser extremamente espesso, teria sido além disso necessário que a espécie, em vez de se modificar, tivesse habitado todo o tempo na mesma região. Mas nós temos visto que uma formação considerável, igualmente rica em fósseis em toda a sua espessura, não pode acumular-se a não ser durante um período de abaixamento, e para que a profundidade fique sensivelmente a mesma, condição necessária para que uma espécie marinha qualquer possa continuar a habitar o mesmo ponto. É necessário que o conjunto de sedimentos compense sensivelmente o abaixamento. Ora, o mesmo movimento de depressão, tendo também a submergir os terrenos que fornecem os materiais do próprio sedimento, resulta que a quantidade desse último tende a diminuir tanto quanto o movimento de abatimento continua. Um equilíbrio aproximativo entre a rapidez de produção dos sedimentos e a velocidade do abatimento é, pois, provavelmente um fato raro. Muitos paleontólogos têm com efeito notado que os depósitos muito espessos são ordinariamente desprovidos de fósseis, exceto nos limites superior ou inferior. Parece mesmo que cada formação distinta, da mesma forma que toda a série das formações de um país é em geral acumulada de modo intermitente. Quando vemos, como sucede muitas vezes, uma formação constituída por camada de composição mineralógica diferente, há toda a razão em pensar que a marcha do depósito foi mais ou menos interrompida, mas o exame mais minucioso de um depósito não pode fornecer qualquer elemento de natureza a permitir-nos avaliar o tempo que foi necessário para o formar. Poderiam citar-se muitos casos de camadas não tendo mais que alguns pés de espessura, representando formações que, de mais a mais, têm atingido espessuras de muitos milhares de pés, e de que a acumulação só pode fazer-se num período de uma duração enorme. Ora, quem ignorasse esse fato não poderia mesmo supor a imensa série de séculos representada pelo andar mais delgado. Poderiam citar-se casos numerosos de camadas inferiores de uma formação que foram levantadas, desnudadas, submersas em seguida cobertas por camadas superiores da mesma formação. Fatos que demonstram que podia haver intervalos consideráveis e fáceis de desconhecer na acumulação total. Noutros casos, grandes árvores fósseis, ainda de pé no solo em que viveram, provam nitidamente que longos intervalos de tempo decorreram e que alterações de nível se realizaram durante a formação dos depósitos, o que não se poderia supor se as árvores não tivessem sido conservadas. Assim, Sir Celiel e Dr. Dawson encontraram na Nova Escócia depósitos carboníferos, tendo 1.400 pés de espessura, formados de camadas sobrepostas, contendo raízes e isso a 68 níveis diferentes. Assim, quando a mesma espécie se encontra na base, no meio e no vértice de uma formação, há toda a probabilidade de não ter vivido no mesmo ponto durante todo o período do depósito, mas que apareceu e desapareceu muitas vezes, talvez, durante o mesmo período geológico. Por conseguinte, se semelhantes espécies tivessem sofrido durante o curso de um período geológico modificações consideráveis, um ponto dado da formação não encerraria todos os graus intermediários de organização que, pela minha teoria, deviam ter existido, mas apresentaria alterações de forma súbitas, ainda que talvez pouco consideráveis. É indispensável lembrar que os naturalistas não têm forma alguma matemática que lhes permita distinguir as espécies das variedades. Concordam numa pequena variabilidade em cada espécie, mas logo que encontram alguma diferença um pouco mais marcantes entre as duas formas, consideram-nas ambas como espécies, a não ser que não possam ligá-las por uma série de gradações intermediárias muito vizinhas. Ora, só muito raramente, em virtude das razões que acabamos de expor, devemos esperar encontrar numa seção geológica qualquer aproximação semelhante. Suponhamos duas espécies, B e C,
e que se encontra numa camada subjacente mais antiga uma terceira espécie A. Admitindo mesmo que seja rigorosamente intermediária entre B e C, seria simplesmente considerada como uma espécie distinta, a não ser que se não encontrem variedades intermediárias ligando-a com uma ou outra das duas formas ou com outras. É necessário não esquecer que, assim como já explicamos, A poderia ser o ascendente de B e de C, sem ser rigorosamente intermediário entre os dois em todos os seus caracteres. Poderíamos, pois, encontrar nas camadas inferiores e superiores da mesma formação a espécie mãe e os seus diferentes descendentes modificados sem poder reconhecer o parentesco, na ausência das numerosas formas de transição, e, por consequência, as consideraríamos como espécies distintas. Sabe-se em que diferenças excessivamente ligeiras muitos paleontólogos fundaram as suas espécies e fazem-no tanto mais voluntariamente quanto os especímenes provêm de várias camadas de uma mesma formação. Alguns conquiliólogos experimentados colocam atualmente na ordem das variedades um grande número de espécies estabelecidas por de Orbigny e tantos outros, o que nos fornece a prova das alterações que, pela minha teoria, devemos notar. Nos depósitos terciários recentes, encontram-se também muitas conchas que a maioria dos naturalistas consideram como idênticas às espécies vivas, mas outros excelentes naturalistas, como Agassiz e Pictet, sustentam que todas essas espécies terciárias são especificamente distintas, admitindo que as diferenças entre elas existem são muito ligeiras. Aqui ainda, a não ser que se supõe que estes eminentes naturalistas se deixassem arrastar pela imaginação e que as espécies terciárias não apresentam realmente qualquer diferença dos representantes vivos, ou que, pelo menos, se admita que não assiste razão à grande maioria dos naturalistas em não reconhecer que as espécies terciárias são realmente distintas das espécies atuais, temos a prova da existência frequente de leves modificações, tais como as exige a minha teoria. Se estudarmos períodos mais consideráveis e examinarmos os andares consecutivos e distintos da mesma grande formação, encontramos que os fósseis desaparecidos, se bem que universalmente considerados como especificamente diferentes, são, contudo, muito mais vizinhos uns dos outros do que as espécies desaparecidas nas formações cronologicamente mais afastadas umas das outras. Ora, ainda aqui se vê uma prova evidente de alterações operadas na direção requerida pela minha teoria. Mas voltarei a este ponto no capítulo seguinte. Para as plantas e animais que se propagam rapidamente e se deslocam pouco, há razão para supor, como temos já visto, que as variedades são, a princípio, geralmente locais, e que essas variedades locais se não espalham muito e não suplantam as formas mães, a não ser quando são consideravelmente modificadas e aperfeiçoadas. A probabilidade de encontrar na formação de um país qualquer todas as formas primitivas de transição entre duas espécies é, pois, excessivamente fraca, pois que se supõe que alterações sucessivas têm sido locais e limitadas a um ponto dado. A maior parte dos animais marinhos tem um habitat muito extenso. Vimos já, além disso, que são as plantas que têm um habitat mais extenso que apresentam variedades maior número de vezes. É, pois, provável que os moluscos e outros animais marinhos disseminados em espaços consideráveis, passando muitos limites das formações geológicas conhecidas na Europa, tenham dado também as mais das vezes origem a variedades locais a princípio, depois, enfim, a espécies novas, circunstância que só pode ainda diminuir a probabilidade que temos de encontrar todos os estados de transição entre duas formas numa formação geológica qualquer. O Dr. Falcone assinalou ainda uma consideração mais importante, que conduz à mesma conclusão, isto é, que o período durante o qual cada espécie sofreu modificações, posto que muito longo se apreciar em anos, devia ter sido provavelmente muito curto em comparação com o tempo durante o qual essa mesma espécie não tenha sofrido qualquer alteração. Não devemos esquecer que em nossos dias, se bem que dispunhamos de especímenes perfeitos, só raramente podemos ligar duas formas entre si por variedades intermediárias de maneira a estabelecer a identidade específica até que tenhamos reunido um grande número de especímenes provindo de países diferentes. Ora, é raro que possamos atuar assim com respeito aos fósseis, para nos fazer compreender melhor a improbabilidade que há em podermos ligar entre si as espécies de formas fósseis intermediárias, numerosas e graduadas. Não há como procurarmos, por exemplo, como conseguirá um geólogo em qualquer época futura
chegar a demonstrar que as nossas diferentes raças de animais silvestres, de carneiros, de cavalos ou de cães, derivam de uma só fonte originária ou de muitas. Ou ainda de certas conchas marinhas habitando as costas da América do Norte, que alguns conquiliólogos consideram como especificamente distinta das suas congêneres da Europa e que outros veem somente como variedades, são realmente variedades ou espécies. O geólogo do futuro não poderia resolver essa dificuldade, a não ser que se descubra no estado fóssil numerosas formas intermediárias, coisa improvável no mais alto grau. Os autores que creem na imutabilidade das espécies têm repetido à sociedade que a geologia não fornece qualquer forma de transição. Esta asserção, como veremos no capítulo seguinte, é completamente errônea. Como fez notar o Sir J. Lubbock, cada espécie constitui um laço entre outras formas aliadas. Se tomarmos um gênero que tenha uma vintena de espécies vivas e extintas e destruirmos 4/5, é evidente que as formas que ficarem serão mais afastadas e mais distintas umas das outras. Se as formas assim extintas forem as formas extremas do gênero, será este por si mesmo mais distinto dos outros gêneros aliados. O que as pesquisas geológicas não revelaram ainda é a existência passada de gradações infinitamente numerosas, tão aproximadas quanto são as variedades atuais, e ligando entre si quase todas as espécies extintas ou ainda vivas. Ora, é isso que não podemos esperar, e é contudo a grande objeção que repetidas vezes tem sido oposta à minha teoria. Para resumir as notas que precedem sobre as causas da imperfeição dos documentos geológicos, suponhamos o exemplo seguinte. O arquipélago malaio é em extensão quase igual à Europa. No Cabo Norte, ao Mediterrâneo e da Inglaterra à Rússia. Representa, portanto, uma superfície igual àquela de que as formações geológicas têm sido até hoje examinadas com cuidado, excetuando as dos Estados Unidos. Admito completamente, com M. Golding e Austin, que o arquipélago malaio, nas suas condições atuais, com as suas grandes ilhas separadas por mares largos e pouco profundos, representa provavelmente o antigo estado da Europa na época em que se acumulou a maior parte das nossas formações. O arquipélago malaio é uma das regiões do globo mais ricas em seres organizados. Contudo, se comparassem todas as espécies que têm vivido, representariam somente bem e perfeitamente a história natural do mundo. Temos, além disso, toda a razão de crer que as produções terrestres do arquipélago seriam apenas conservadas de uma maneira muito imperfeita, nas formações que supomos haver em via de acumulação. Um pequeno número somente dos animais que habitam o litoral ou vivem nos rochedos submarinos desnudados devem ter desaparecido. Mesmo os que apenas fossem sepultados na areia e no cascalho não se conservariam muito tempo. Demais, por toda parte onde se não fazem depósitos no fundo do mar e onde se não acumulam assás prontamente para se cobrir em tempo e proteger contra a destruição os corpos orgânicos. Os seus restos não podem ser conservados. As formações ricas em fósseis diversos e bastante espessas para persistir até o período futuro, tão afastado no porvir como são os terrenos secundários no passado, não devem, em regra geral, formar-se no arquipélago, a não ser durante os movimentos de abaixamento do solo. Esses períodos de abatimento são necessariamente separados uns dos outros, por intervalos consideráveis, durante os quais a região fica estacionária ou se levanta. Durante os períodos de levantamento, as formações fossilíferas das costas mais escarpadas devem ser destruídas quase logo que são acumuladas pela ação incessante das vagas costeiras, como se dá atualmente nas ribeiras da América Meridional. Mas nos mares extensos e pouco profundos do arquipélago, o depósito de sedimento não poderiam, durante os períodos de levantamento, atingir maior espessura, nem ser cobertos e protegidos por depósitos subsequentes que assegurassem a sua conservação até um futuro afastado. As épocas de abaixamento devem provavelmente ser acompanhadas de numerosas extinções de espécie e as de levantamento de muitas variações. Mas nesse último caso, os documentos geológicos são muito mais incompletos. Pode duvidar-se de que a duração de um grande período de depressão afetando no todo ou em parte um arquipélago, assim como a acumulação contemporânea dos sedimentos, devem exceder a duração média das mesmas formas específicas.
duas condições indispensáveis para a conservação de todos os estados de transição que têm existido entre duas ou muitas espécies. Se não fossem conservados todos esses intermediários, as variedades de transição pareceriam outras tantas espécies novas ainda que muito próximas. É provável também que cada grande período de abaixamento fosse interrompido por oscilações de nível e que ligeiras alterações de clima se produzissem durante tão longos períodos. Nesses diversos casos, os habitantes do arquipélago emigrariam. Um grande número de espécies marinhas do arquipélago estende-se atualmente a milhares de léguas de distância além dos seus limites. Ora, a analogia conduz-nos certamente a pensar que são principalmente essas espécies muito espalhadas que produzem as mais das vezes variedades novas. Essas variedades são a princípio locais ou confinadas numa só região, mas se forem dotadas de qualquer vantagem decisiva sobre outras formas e continuarem a modificar-se e aperfeiçoar-se, multiplicam-se pouco a pouco e acabam por suplantar a origem-mãe. Ora, quando essas variedades voltam à sua antiga pátria, como diferem de uma maneira uniforme, ainda que talvez muito ligeira no seu estado primitivo e como se encontram escondidas nas camadas um pouco diferentes da mesma formação, muitos paleontólogos, segundo os princípios em vigor, classificam-nas como espécies novas ou distintas. Se as observações que acabamos de fazer têm alguma importância, não devemos esperar encontrar nas nossas formações geológicas um número infinito dessas formas de transição, que, pela minha teoria, têm ligado umas às outras todas as espécies passadas e presentes do mesmo grupo, para fazer uma única longa série contínua e ramificada. Não podemos esperar encontrar outra coisa mais que alguns fuzis esparsos, mais ou menos vizinhos uns dos outros, e é isso certamente o que sucede. Mas se estes fuzis, por aproximados que possam ser, provêm de andares diferentes de uma mesma formação, muitos paleontólogos consideram-nos como espécies distintas. Contudo, não teria eu jamais suposto, sem dúvida, a insuficiência e a pobreza dos ensinamentos que podem fornecer-nos as camadas geológicas melhor conservadas, sem a importância da objeção que levanta contra a minha teoria a ausência de fuzis intermediários entre as espécies que viveram no começo e no fim de cada formação. Aparição súbita de grupos inteiros de espécies aliadas. Muitos paleontólogos, Agassiz, Pictet, Sedgwick, por exemplo, têm acusado a aparição súbita de grupos inteiros de espécies em certas formações como um fato inconciliável com a teoria da transformação. Se espécies numerosas pertencendo aos mesmos gêneros ou às mesmas famílias tivessem realmente aparecido de repente, este fato destruiria a teoria da evolução pela seleção natural. Com efeito, o desenvolvimento pela seleção natural de um conjunto de formas, todas provido de um ascendente único, deve ter sido muito longo e as espécies primitivas devem ter vivido muitos séculos antes da sua descendência modificada. Mas, dispostos como estamos a exagerar continuamente a perfeição dos arquivos geológicos, concluímos muito facilmente que certos gêneros ou certas famílias não foram encontradas debaixo de uma camada, que não existiram antes do depósito dessa camada. Podemos confiar completamente nas provas paleontológicas positivas, mas como a experiência nolo tem demonstrado muitas vezes, as provas negativas não têm valor algum. Esquecemos sempre quão grande é a Terra comparada à superfície suficientemente estudada das nossas formações geológicas. Não atendemos a que grupos de espécies podem ter existido, de mais a mais durante muito tempo, e terem se multiplicado lentamente antes de invadirem os antigos arquipélagos da Europa e dos Estados Unidos. Não reparamos o bastante nos enormes intervalos que devem ter decorrido entre as nossas formações sucessivas, intervalos que em muitos casos foram talvez longos, que os períodos necessários à acumulação de cada uma dessas formações. Estes intervalos permitiram a multiplicação de espécies derivadas de uma ou de muitas formas-mães, constituindo grupos que na formação seguinte apareceriam como se fossem criados subitamente. É-me preciso lembrar aqui um ponto a que já aludi, e é que deve ser necessária uma longa sucessão de séculos para adaptar um organismo a condições inteiramente novas, tais como ao voo, por exemplo. Por isso, as formas de transição devem muitas vezes ter ficado por longo tempo circunscritas nos limites da mesma localidade, mas desde que essa adaptação se efetuou e que algumas espécies adquiriram assim uma vantagem notável sobre os outros organismos, não é necessário mais do que um tempo relativamente curto para produzir um grande número de formas divergentes, aptas a espalharem-se rapidamente por toda a Terra.
Numa excelente análise da obra, o professor Pictet, tratando das primeiras formas de transição e tomando as aves para exemplo, não vê como as modificações sucessivas dos membros anteriores de um suposto protótipo possam ter oferecido qualquer vantagem. Consideremos, todavia, os pinguins dos mares do sul. Os membros anteriores dessas aves não se encontravam neste mesmo estado exatamente intermediário, visto que não são nem braços nem asas? Estas aves sustentam, contudo, vitoriosamente o seu lugar na luta pela existência, visto que existem em grande número e com diversas formas. Não penso que sejam esses os verdadeiros estados de transição porque tenha passado a formação das asas definitivas das aves. Mas haveria alguma dificuldade especial nem admitir que pudesse tornar-se aos descendentes modificados do pinguim adquirir a princípio a faculdade de circular batendo a água com as asas, como o pato de asas curtas para chegar a levantar-se e arrojar-se nos ares? Damos agora alguns exemplos em apoio das notas que precedem e também para provar como estamos sujeitos a erro quando supomos que se produziram repentinamente grupos inteiros de espécies. M. Pictet deve ter modificado consideravelmente as suas conclusões relativamente à aparição e desaparecimento rápido de muitos grupos de animais no curto intervalo que separa as duas edições da sua grande obra sobre paleontologia aparecidas, a primeira em 1844-1846, a segunda em 1853-1857 e uma terceira reclamaria ainda outras alterações. Posso lembrar o fato bem-sucedido de, em todos os tratados de geologia publicados não há muito tempo, se ensinar que os mamíferos apareceram bruscamente no começo da época terciária. Ora, atualmente, um dos depósitos mais ricos em fósseis de mamíferos que se conhece pertence ao meado da época secundária e tem-se descoberto verdadeiros mamíferos nas camadas do Novo Grés Vermelho, que vão quase ao começo dessa grande época. Cuvier sustentou muitas vezes que as camadas terciárias não contêm nenhum macaco, mas depois disso tem-se encontrado espécies extintas destes animais na Índia, na América do Sul e na Europa, até mesmo nas camadas da época miocênia. Sem a conservação acidental e muito rara de impressões de passos no Novo Grés Vermelho nos Estados Unidos, quem ousaria supor que mais de 30 espécies de animais semelhantes a aves, algumas delas de tamanho gigantesco, existiriam durante este período? Não se tem podido descobrir nessas camadas o mais pequeno fragmento de osso. Até muito recentemente, os paleontólogos sustentavam que a classe inteira das aves aparecera bruscamente durante a época Eocênia. Mas o professor Owen demonstrou em seguida que existia uma ave incontestável fora do depósito de Grés Verde Superior. Mais recentemente ainda, descobriu-se nas camadas oolíticas de Solnhofen essa curiosa ave, o Archaeopteryx, de que a cauda de lagarto alongada tem em cada articulação um par de penas, e de que as asas são armadas de garras livres. Há poucas descobertas recentes que provêm tão eloquentemente como esta, tão limitados são ainda os nossos conhecimentos sobre os nossos antigos habitantes do globo. Citarei ainda um outro exemplo que me impressionou particularmente quando tive a ocasião de observar. Afirmei, numa memória sobre os cirrípedes sésseis fósseis, que, dado o número imenso de espécies terciárias vivas e extintas, dada a abundância extraordinária de indivíduos de muitas espécies em todo o globo, desde as regiões árticas ao Equador, habitando diversas profundidades, desde as altas águas até 50 braças, dada a perfeição com que os indivíduos são conservados nas camadas terciárias mais antigas, atenta à facilidade com que o menor fragmento de válvula pode ser reconhecido, listo era concluir-se que, se os cirrípedes sésseis houvessem existido durante o período secundário, estas espécies teriam sido certamente conservadas e descobertas. Ora, como nenhuma só espécie se descobriu nos jazigos dessa época, cheguei à conclusão de que este imenso grupo devia ter se desenvolvido subitamente na origem da série terciária. Caso embaraçoso para mim, porque fornecia um exemplo a mais da aparição repentina de um grupo importante de espécies. Acabava a minha obra de aparecer, quando recebi do hábil paleontólogo M. Bosquet o desenho de um cirrípede césseo incontestável e admiravelmente conservado que tinha descoberto em Greda, na Bélgica. O caso era tanto mais notável quanto este cirrípede era um verdadeiro Chitamalus, o gênero muito comum, muito numeroso e espalhado por toda a parte, mas de que não tinha ainda encontrado um espécime mesmo em algum depósito terciário.
Mais recentemente ainda, M. Woodward descobriu na greda superior um pirgoma, membro de uma subfamília distinta dos Rhipidicéceis. Temos, pois, hoje a prova certa de que este grupo de animais existiu durante o período secundário. O caso em que mais frequentemente insistem os paleontólogos como exemplo da aparição momentânea de um grupo inteiro de espécies é o dos peixes teleósteos nas camadas inferiores, segundo Agassiz na época da greda. Este grupo encerra a grande maioria das espécies atuais, mas admite-se geralmente hoje que certas formas jurássicas e triássicas pertencem aos grupos dos teleósteos, e uma alta autoridade classificou mesmo neste grupo certas formas paleozoicas. Se todo o grupo teleósteo tivesse realmente aparecido no hemisfério setentrional no começo da formação da greda, o fato seria certamente muito notável, mas não constituía uma objeção insuperável contra a minha hipótese, a não ser que se não possa demonstrar, ao mesmo tempo, que as espécies desse grupo apareceram súbita e simultaneamente em toda a Terra na mesma época. É supérfluo lembrar que quase se não conhece ainda qualquer peixe fóssil proveniente do Sul e do Equador e vê-se-á percorrendo a paleontologia de Pictet que as diversas formações europeias têm fornecido apenas poucas espécies. Algumas famílias de peixes têm atualmente uma distribuição muito limitada. É possível que o mesmo se haja dado a outrora com os peixes teleósteos e que fossem em seguida espalhados depois de se terem desenvolvido consideravelmente em qualquer mar. Não temos mais direito algum a supor que os mares do globo foram sempre tão livremente abertos do sul ao norte como são hoje. Em nossos dias ainda, se o arquipélago malaio se transformasse em continente, as partes tropicais do Oceano Índico formariam uma grande bacia fechada, na qual grupos importantes de animais marinhos poderiam multiplicar-se e ficar encerrados até que algumas espécies adaptadas a um clima mais frio e tornadas assim capazes de dobrar os cabos meridionais da África e da Austrália, pudessem em seguida estender-se e ganhar os mares longínquos. Estas considerações diversas à nossa ignorância sobre a geologia dos países que se encontram fora dos limites da Europa e dos Estados Unidos, a revolução que as descobertas dos 12 últimos anos tem operado nos nossos conhecimentos paleontológicos, levam-nos a pensar que é também arriscado dogmatizar sobre a sucessão das formas organizadas em todo o globo, tal qual sucederia a um naturalista que tivesse desembarcado 5 minutos num ponto estéril das costas da Austrália, se discutisse sobre o número e a distribuição das produções deste continente. Da aparição súbita de grupos de espécies aliadas nas camadas fossilíferas mais antigas. Há uma outra dificuldade análoga, mas muito mais séria. Quero falar da aparição súbita de espécies pertencendo às divisões principais do reino animal nas rochas fossilíferas mais antigas que se conhecem. Os argumentos que me têm convencido de que todas as espécies do mesmo grupo derivam de um ascendente comum aplicam-se igualmente às espécies mais antigas que conhecemos. Não há dúvida, por exemplo, que todos os trilobitas cambrianos e silurianos descendem de algum crustáceo que deve ter vivido muito tempo antes da época cambriana e que diferia provavelmente muito de todos os animais conhecidos. Alguns dos mais antigos animais, como o náutilo, língula, etc., não diferem muito das espécies vivas, e, segundo minha teoria, somente se poderiam supor estas antigas espécies como os antepassados de todas as espécies dos mesmos grupos que apareceram a seguir, porque não apresentam, em grau algum, caracteres intermediários. Por conseguinte, se a minha teoria é verdadeira, é certo que devem ter decorrido antes das camadas cambrianas inferiores períodos bastante longos, e provavelmente mesmo muito mais longo do que toda a duração dos períodos compreendidos entre as épocas cambriana e atual, períodos desconhecidos durante os quais seres vivos povoaram a Terra. Encontramos aqui uma objeção formidável. Pode duvidar-se, com efeito, que o período durante o qual o estado da Terra permitiu à sua superfície a vida tenha durado muito tempo. Sir W. Thomson admite que a consolidação da crosta terrestre não pode elevar-se a menos de 20 milhões de anos, e não mais de 400 milhões de anos, e deve estar mais provavelmente compreendida entre 98 e 200 milhões. O desvio considerável entre estes limites prova quanto estes dados são vagos, e é provável que outros elementos devam ser introduzidos no problema. M. Crow avalia em 60 milhões de anos o tempo decorrido desde o depósito dos terrenos cambrianos,
Mas a julgar pela pouca importância das alterações orgânicas que se realizaram desde o começo da época glaciária, esta duração parece curta relativamente às modificações numerosas e consideráveis que as formas vivas têm sofrido desde a formação cambriana. Quanto aos 140 milhões de anos anteriores, a custo se podem considerar como suficientes para o desenvolvimento das formas variadas que existiam já durante a época cambriana. É todavia provável, como faz notar expressamente Sir W. Thompson, que durante esses períodos primitivos o globo devia ser exposto a alterações mais rápidas e mais violentas nas suas condições físicas do que atualmente, de onde também modificações mais rápidas nos seres organizados que habitavam a superfície da Terra nessas remotas épocas. Por que não encontramos nós depósitos ricos em fósseis pertencendo a esses períodos primitivos anteriores à época cambriana? Eis uma questão a que não posso dar uma resposta satisfatória. Muitos geólogos eminentes, como Sir M. Murchison, na vanguarda, estavam recentemente ainda convencidos de que vemos os primeiros vestígios de vida nos restos orgânicos que nos fornecem as camadas silúricas mais antigas. Outros juízes muito competentes, tais como Lyell e E. Forbes, contestam esta conclusão. Não esqueçamos que conhecemos um pouco exatamente apenas uma pequena porção do globo. Não há muito tempo que M. Barrand juntou ao sistema silúrio um novo andar inferior, povoado de numerosas espécies novas e especiais. Mais recentemente ainda, M. Hicks encontrou no sul do país de Gales camadas pertencendo à formação cambriana inferior, ricas em trilobitas e contendo além disso diversos moluscos e diversos anelídeos. A presença de nóbulos fosfáticos e de matérias betuminosas, mesmo em algumas das rochas azoicas, parece indicar a existência da vida desde esses períodos. A existência do cozoon na forma laurentina no Canadá é geralmente admitida. Há no Canadá, abaixo do sistema silúrico, 3 grandes séries de camadas. É na mais antiga que se encontra o cozoon. M. Logan afirma que a espessura das 3 séries reunidas ultrapassa provavelmente muito a de todas as rochas das épocas seguintes, desde a base da série paleozoica até aos nossos dias. Isso faz-nos recuar tão longe no passado que se pode considerar a aparição da fauna chamada primordial de Berrand como um fato relativamente moderno. O cozoon pertence à classe dos animais mais simples no ponto de vista da organização, mas apesar dessa simplicidade, é admiravelmente organizado. Existiu em quantidades inumeráveis e, como fez notar o Dr. Dawson, devia certamente nutrir-se de outros seres organizados mais simples que devem ter igualmente populado em número incalculável. Assim, são verdadeiras as notas que fizemos em 1859, com respeito à existência de seres que tenham vivido muito tempo antes do período cambriano. E os termos de que me servi, então, são quase os mesmos de que se serviu mais tarde Sir W. Logan. Não obstante a dificuldade de explicar com boas razões a ausência de vastos pavimentos de camadas fossilíferas abaixo das formações do sistema cambriano superior, fica sempre muito grande. É pouco provável que as camadas mais antigas tivessem sido completamente destruídas por desnudação e que os fósseis fossem inteiramente obliterados a seguir por uma ação metamórfica, porque nesse caso teríamos encontrado também apenas fracos vestígios das formações que se lhes seguiram imediatamente, e esses restos apresentariam sempre sinais de alteração metamórfica. Ora, as descrições que possuímos nos depósitos silúricos que cobrem imensos territórios na Rússia e na América do Norte não permite concluir que quanto mais antiga é a formação, tanto mais invariavelmente deve ter sofrido uma desnudação considerável ou um metamorfismo excessivo. O problema fica, pois, por enquanto inexplicado, insolúvel e pode continuar a servir de sério argumento contra as opiniões emitidas aqui. Farei, todavia, a hipótese seguinte para provar que se poderá talvez mais tarde encontrar uma solução. Em virtude da natureza dos restos orgânicos que nas diversas formações da Europa e dos Estados Unidos não parecem ter vivido a muito grandes profundidades, e da enorme quantidade de sedimentos de que o conjunto constitui a essas poderosas formações de uma espessura de muitos quilômetros, podemos pensar que, do princípio ao fim, grandes ilhas ou grandes extensões de terreno próprios a fornecer os elementos destes depósitos devem ter existido na vizinhança dos continentes atuais da Europa e da América do Norte. Agassiz e outros sábios sustentaram, recentemente, esta mesma opinião, mas não sabemos qual era o estado das coisas nos intervalos que separaram as diversas formações sucessivas. Não sabemos
se durante esses intervalos a Europa e os Estados Unidos existiam no estado de terras emergidas ou áreas submarinas junto das terras, mas sobre as quais se não formava nenhum depósito ou, enfim, como o leito de um mar aberto e insondável. Vimos que os oceanos atuais, cuja superfície é o triplo das da Terra, são semeados de um grande número de ilhas, mas não se conhece uma só ilha verdadeira oceânica, excetuando a Nova Zelândia, que, todavia, esta se pode considerar como tal, que apresente mesmo um vestígio de formações paleozoicas ou secundárias. Podemos, pois, talvez concluir que, por onde se estendem atualmente os nossos oceanos, não existiam durante as épocas paleozoica e secundária nem continentes nem ilhas continentais, porque se tivessem existido, seriam com toda a probabilidade formados a expensas dos materiais que lhes houvessem sido tirados, pelos depósitos sedimentares paleozoicos e secundários, que teriam sido a seguir parcialmente levantados nas oscilações de nível que devem necessariamente haver se produzido durante esses imensos períodos. Se, pois, podemos concluir alguma coisa destes fatos, é que onde se estendem atualmente os nossos oceanos existiram desde a época mais recôndita de que pudéssemos ter conhecimentos. E, por outra parte, que onde se encontram hoje os continentes, existiram grandes extensões de terra desde a época cambriana, submetidas muito provavelmente a fortes oscilações de nível. A carta colorida que juntei à minha obra sobre os recifes de coral levou-me a concluir que, em geral, os grandes oceanos são ainda hoje áreas de enfraquecimento, que os grandes arquipélagos são sempre o teatro das maiores oscilações de nível e que os continentes representam áreas de levantamento. Mas não temos hoje razão alguma para supor que as coisas tenham sido sempre assim desde o começo do mundo. Os nossos continentes parecem ter sido formados no decurso de numerosas oscilações de nível, por uma preponderância da força da elevação. Mas não pode suceder que essas áreas do movimento preponderante tenham mudado no decorrer das idades? Num período muito anterior à época cambriana, pode ter havido continentes onde hoje existem oceanos, e oceanos sem limites onde hoje existem continentes. Não estaríamos tão pouco autorizados a supor que, se o fundo atual do Oceano Pacífico, por exemplo, viesse a ser convertido em continente, aí encontrássemos, num estado reconhecível, formações sedimentares mais antigas do que as camadas cambrianas, supondo que fossem outrora aí depositadas, porque poderia suceder que camadas que, em seguida ao seu abaixamento, se tivessem aproximado de muitas milhas do centro da Terra, e que tivessem sido fortemente comprimidas com o peso enorme da grande massa de água que as cobria, sofressem modificações metamórficas bem mais consideráveis do que as que ficaram mais perto da superfície. As imensas extensões de rochas metamórficas desnudadas que se encontram em algumas partes do mundo, na América do Sul, por exemplo, e que devem ter sido submetidas à ação do calor numa forte pressão, apareceram-me sempre exigir alguma explicação especial. E talvez vejamos nessas imensas regiões numerosas formações muito anteriores à época cambriana, hoje completamente desnudadas e transformadas pelo metamorfismo. Resumo. As diversas dificuldades que acabamos de discutir, a saber, a ausência das nossas formações geológicas difusas apresentando todos os graus de transição entre as espécies atuais e as que precederam, posto que encontraremos muitas vezes formas intermediárias à aparição súbita de grupos inteiros de espécies nas nossas formações europeias, a ausência quase completa, pelo menos até hoje, de depósitos fossilíferos por baixo do sistema cambriano, tem todas incontestavelmente uma grande importância. Vemos a prova no fato de os paleontólogos mais eminentes, tais como Cuvier, Agassiz, Lacrande, Pietet, Falconer, Forbes, etc., e todos os nossos maiores geólogos, Lyell, Murchison, Sedgwick, etc., terem unanimemente e muitas vezes com ardor sustentado o princípio da imutabilidade das espécies. Todavia, Sir C. Lyell sustenta atualmente com a sua grande autoridade a opinião contrária e a maior parte dos paleontólogos e dos geólogos estão muito abalados nas suas convicções anteriores. Os que admitem a perfeição e a suficiência dos documentos que a geologia nos fornece rebaterão sem dúvida imediatamente a minha teoria. Quanto a mim, considero os arquivos geológicos, segundo a metáfora de Lyell, como uma história do globo incompletamente conservada, escrita num dialeto sempre modificado, e de que possuímos apenas o último volume tratando de 2 ou 3 países somente.
Alguns fragmentos de capítulos deste volume e algumas linhas e espaços de cada página são as únicas chegadas até nós. Cada palavra dessa linguagem, alterando lentamente, diferindo mais ou menos nos capítulos sucessivos, pode representar as formas que viveram, que estão sepultadas nas formações sucessivas e que nos parecem sem razão ter sido bruscamente introduzidas. Esta hipótese atenua muito, se não faz desaparecer por completo, as dificuldades que acabamos de discutir no presente capítulo.